Incorreria em erro quem acreditasse que fazemos da revelação de mundos desconhecidos o objeto capital da doutrina. Para nós, isso não constituiria senão um acessório que julgamos útil como complemento de estudo. Para nós, o essencial será sempre o ensinamento moral, de sorte que procuramos nas comunicações do além-túmulo, sobretudo aquilo que possa esclarecer a humanidade e conduzi-la ao bem, único meio de lhe assegurar a felicidade neste e no outro mundo. Allan Kardec. No episódio anterior, nós abordamos um artigo de Kardec sobre a pluralidade dos mundos. E dando continuidade a esse tema, prometemos que no episódio de hoje abordaríamos uma entrevista com um habitante de um outro planeta. Esse planeta é Júpiter. E, pasmem, apenas na Revista Espírita de 1858, na reunião de artigos que temos aqui, nós encontramos 6 artigos que tratam do planeta Júpiter. Inclusive, quem já tiver estudado as outras revistas, os outros anos de publicação e souber de mais artigos sobre Júpiter, conta pra gente aqui nos comentários, porque até então encontramos 6 artigos. E para o episódio de hoje, nós fizemos uma espécie de compilação das informações que nos chamaram mais atenção. Então, o título do nosso episódio de hoje é Júpiter. Nós focaremos numa entrevista fornecida por um dos habitantes de Júpiter, que é um oleiro chamado Bernard, que Kardec diz que viveu na Terra no século XVI. Mas também traremos algumas pinceladas de informações que estão presentes nos outros artigos publicados por Allan Kardec. Partindo da premissa da pluralidade dos mundos habitados, Kardec nos diz que é possível fazer uma ideia do estado moral de um determinado planeta, de um determinado mundo, conforme os habitantes daquele mundo. Quando nós pensamos em um planeta cujos habitantes, em maioria, já são bons, já prevalece a bondade e a sabedoria, essas duas asas já têm um maior equilíbrio, será possível então imaginar algumas consequências na legislação, na constituição física desse planeta, numa menor necessidade material, na alimentação, na relação com os animais, a partir do estado moral desses habitantes. Então, a legislação, por exemplo, não precisará ser mais tão dura, tão punitiva, porque cada ser humano desse planeta respeitará com maior facilidade o direito do próximo, o lugar do próximo. Eu sei, é um pouco difícil para a gente imaginar. Então, para facilitar a nossa vida, apresento-lhes Júpiter. E eu espero que ao final desse episódio fique para vocês a mesma sensação que ficou para mim essa semana, enquanto estudava esses artigos. Uma vontade enlouquecedora de fazer uma visitinha em Júpiter. E quem sabe daqui a algum tempo ter já possibilidade, bondade suficiente para passar uma temporada por lá. Uma coisa que me chamou muita atenção, tanto na fala do oleiro que viveu na Terra no século XVI, quanto na fala de Mozart, é a vontade, o desejo que eles têm de falar sobre Júpiter e que os dois justificam como sendo uma forma de nos conclamar, de nos convidar à bondade, de nos encorajar a ser pessoas melhores, a buscar a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, a evolução do nosso intelecto, o aprimoramento do nosso coração, para que possamos alçar voos mais altos
e ter acesso a esses altiplanos celestes. O Mozart diz assim: como gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes. Todos somos caridosos. Tudo ali é belo e a natureza é tão admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem, acreditai em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto do poder de vos dizer o que experimentamos. Possa eu vos inspirar bastante o amor ao bem, para vos tornardes dignos desta recompensa, que nada é ao lado de outras a que aspiro. E é exatamente com esse mesmo objetivo descrito por Mozart que nós gostaríamos agora de ler algumas perguntas e respostas fornecidas por um dos habitantes de Júpiter. As primeiras questões que vamos ler são sobre o estado físico do globo, o estado físico de Júpiter. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? Não. Ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Existe água e mares? Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa, mas etérea. E agora algumas questões sobre o estado físico dos habitantes de Júpiter. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Sim, a conformação é a mesma. Pode dar-nos uma ideia de sua estatura comparada à dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes, mas os bons nada têm a esconder. Podem ler no coração uns dos outros. Que aconteceria se assim fosse na Terra? Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui na Terra? Puramente vegetal. O homem, em Júpiter, é o protetor dos animais. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Sim. Estão os homens, em Júpiter, sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. Poderias dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Não. Entre eles, há comunicação de pensamentos.
Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram grande missão na Terra? São Luís. Temos também Mozart presente no outro artigo, e no artigo sobre a habitação de Mozart é citado também o nome de Zoroastro. Sobre o estado moral dos habitantes. Os espíritos são iguais ou de diferentes graduações, de diversos graus, mas da mesma ordem, que é a ordem de espíritos bons na classificação de Kardec. Os habitantes formam diferentes povos, como na Terra? Sim, mas todos se unem entre si pelos laços do amor. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, considerando que são todos bons? Eles têm maior ou menor cabedal de conhecimentos e experiências. Depuram-se à medida que se esclarecem. Lá os povos são governados por leis? Sim. Há leis penais? Não há mais crimes. Há várias religiões em Júpiter? Não. Todos professam o bem e todos adoram um único Deus. E agora, a minha pergunta e resposta preferidas. Há templos e um culto? Por templo, ao coração do homem. Por culto, o bem que ele faz. Por templo, ao coração do homem. Por culto, o bem que ele faz. Você lembrou de algum poema? De imediato vieram à minha mente os versos de Alta de Souza, no poema Mensagem Fraterna, psicografia de Chico Xavier, quando ela diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas do espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção.